palavra desta noite, receba em nome de Jesus. Glória a Deus! Maravilha, Jesus! Bom, toda vez que eu subo nessa plataforma eu digo a mesma coisa, porque é tão tremendo, é tão poderoso poder estar reunido, né? Como corpo, como igreja, que é algo tremendo. Estar junto com os nossos irmãos, compartilhando a palavra de Cristo, a palavra da nova aliança, essa palavra tremenda que é a palavra da graça, aonde nós estamos sendo fortalecidos, aperfeiçoados, santificados, né? O Senhor está fazendo a obra sobre as nossas vidas. Antes de ministrar a palavra, eu quero fazer uma oração. Eu quero convidar você, juntamente comigo, a concordar, a falar com o teu Pai, né? Glória a Deus. Paizinho querido, Paizinho amado, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade, por estarmos vivos, por estarmos respirando e podermos estar aqui na tua casa, Pai, reunidos como igreja, fazendo parte desse corpo de Cristo, aonde cada um se faz necessário, aonde cada um é importante, Senhor. Os teus filhos estão aqui, as tuas filhas estão aqui, aqueles que estão nos assistindo via online, Senhor, vai de encontro, adentra sobre essas casas, Pai, faz a tua obra sobre estas vidas em nome de Jesus, porque sabemos que quando nós permitimos que tu adentres, que tu entres, a obra quem faz é tua, a obra é tua, Senhor. E é nisso que nós cremos. Queremos colocar desde já, Senhor, toda a palavra que vai ser ministrada, que fale profundamente ao nosso coração e que o teu Santo Espírito trabalhe em nós através dessa palavra. Fala conosco, nós te damos permissão, Espírito Santo de Deus, para se mover, para se manifestar, para fazer aquilo que é necessário nas nossas vidas. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que é necessário. Tu sabes o que é necessário que seja feito em nós. Que realmente prevaleça a tua vontade, Pai, sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos. E desde já te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Quero trazer como tema algo muito, vamos falar assim, no meu ponto de vista é algo muito profundo. Amém? O tema da mensagem é: creia certo e viverá certo. Algum momento na tua vida, você fez alguma escolha aonde você achava que estava certo e logo lá na frente se estrubicou, deu com os burros na água, como se diz. Poxa lá vida, eu sei que a nossa intenção sempre é a melhor, certo? A nossa intenção no nosso dia a dia, gente, a gente quer acertar, né? Só que muitas e muitas e muitas vezes, através de crenças erradas, escolhas erradas, decisões erradas, acabamos também vivendo dessa forma. E eu vou dizer para você, não tem nada a ver com Deus, é tudo a nossa escolha. A gente escolheu errado, a gente pensou errado, a gente imaginou errado, a gente achou errado, a gente caminhou para o caminho errado, né? E é tão maravilhoso porque, assim, eu sou suspeita em falar, porque eu amo esse Deus. Acabamos de fazer um louvor aqui que diz: eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença. Aonde a gente olha, a presença do Pai está.
E algo tremendo que nós podemos falar do pai é que o pai, ele nunca vai querer o teu mal, ele sempre vai querer o teu bem. Porque essa é a vontade dele, boa, perfeita e agradável. E na verdade, queridos, o pai nos deu um tema anual para o VEC. O pai nos deu, e nós vamos bater muito nesse tema anual o ano inteiro, porque é um tema anual, já disse. É para o ano inteiro. Né? E o tema anual da UVEC é Mergulhados na Graça. E eu creio que se Deus tem direcionado isso para nós, é porque algo maior está para acontecer na minha vida e na tua. Então, cada ano ele foi dando, né? Desde que nós começamos a pregar a graça, realmente Deus ele nos deu uma direção. E realmente está se cumprindo cada ano. Por isso, olhando diante desse tema, mergulhados na graça, nós precisamos entender a importância de realmente nos aprofundar na palavra da nova aliança, gente. Não tem outro meio. Você não pode andar raso. Amém? Você que está andando raso ainda, Deus está dizendo, escuta. O Pai está dizendo, vem filho. Não tenha medo. Te aprofunda aí. Vem mais fundo, não tenha medo. Eu estou contigo. Eu não te abandono, eu estou do teu lado. Sozinho você não vai caminhar, eu estou do teu lado. Não tenha medo. Esse é o propósito que o pai tem para os seus filhos, né? Quando ele dá uma direção, assim como ele nos deu, nós como filhos precisamos querer andar nesse caminho. É muito top Deus dar um tema anual e a gente... Ah, tá, é só um tema anual. Não. Se ele está falando, é porque tem algo que vai acontecer. Só que eu e você, nós precisamos querer isso. Nós precisamos querer andar nesse caminho, né? Porque, querido, não se trata mais da nossa vontade, mas da vontade dele sobre nós. Né? E isso que precisamos nos permitir para ir mais fundo. Aí eu vou falar para ti. Eu sempre falo isso, desde que Deus me deu esse tema, eu digo, Senhor, é complicado, eu não sei nadar. Não sei nadar. Tenho medo. O pastor sabe. Vamos para a praia, ele começa a me chamar, vem, vem, vem. Eu digo, não. Mas amém, tenho medo. Só que o mergulhar na graça, querido, vai muito além do que tu entrar no mar e tu se aventurar, não sabendo nadar. Tu vai ter o melhor mergulhador do teu lado, te conduzindo para o mais profundo. Que é o próprio Pai, o próprio Filho e o próprio Espírito Santo. Porque quando ele está dizendo mergulhados na graça, é para você se aprofundar na palavra da nova aliança. É para você ir mais fundo nessa palavra. E enquanto você vai se aprofundando nessa palavra, o Espírito Santo, aqui dentro, ele vai te trabalhando, ele vai falando, ele vai te dando a convicção sobre aquela palavra que você está lendo. O próprio Jesus está do teu lado e o próprio Deus está do teu lado, olhando, sentado ali. Está vendo, filho? Isso aí eu tenho para ti. Está vendo, filha? Isso aí eu tenho para ti. Só que nós precisamos ter esse desejo. Eu estava falando hoje para uma irmã aqui da igreja, que olha como é interessante, quando a gente se deixa ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Eu comecei a ler 2 Coríntios. Veio na minha cabeça ler 2 Coríntios. E eu peguei e comecei a ler 2 Coríntios. Por causa daquele versículo que Deus falou comigo sobre que todas as promessas se cumprem em Cristo. Já foram cumpridas nele. Eu comecei a ler.
E eu fui capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. E eu fui marcando e, como diz, um marcador apocalíptico lá, né? Aquele bem apocalíptico, aquele verde bem fosforescente. Cheguei no capítulo 5, e lá marcando e meditando naquela palavra, o Espírito Santo disse, volta para o capítulo 1. E eu comecei lá de novo. Tipo, alguma coisa eu deixei passar, que ele está querendo falar comigo. Quem sabe? Outrora, eu ia dizer, mas eu já li, isso é coisa da minha cabeça. Não. O Senhor quer me levar mais profundo. E eu preciso entender, quando Ele está falando comigo, quando Ele está me dando essa direção, eu não preciso perguntar por quê. Eu já fiz. Volta lá e faz de novo, querido. Porque Deus está querendo falar alguma coisa. Deus está querendo mostrar alguma coisa. E quando a gente se permite ir mais para o fundo, é que a gente vai compreender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A gente vai ter essa ideia, né? E se não compreendermos, se a gente não conseguir compreender, gente, é algo assim que vai acontecer, a nossa ideia e a nossa fé será na direção errada. Se você não compreende que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você, e você não consegue compreender a graça, ter a revelação dessa graça, meu querido irmão, infelizmente, nós vamos estar tendo fé, sim. Nós vamos ter ideias, sim. Mas será numa direção errada. E isso vai nos impedir de viver o que Ele tem para nós. Até o final dessa mensagem, eu quero te mostrar que existe a fé certa e a fé errada. Tem a fé certa e tem a fé errada. E eu vou te provar pela palavra. Assim como uma rota errada. Alguém já viajou aí e colocou o GPS para funcionar? Eu tenho pavor de GPS, gente. Eu tenho trauma. De verdade. Aí bota a voz da mulherzinha lá e ela manda, volta para a direita, volta para a esquerda. Aí eu entrei lá em Balneário Camboriú. Tinha que ir numa reunião lá, e entrei na tal da avenida, e eles tinham mudado o trânsito. Só que de certo não fizeram atualização, sei lá o que deu. E a mulher dizia, volta para a direita. Eu dizia, mas criatura, eu não posso voltar para a direita. Está impedido de eu voltar para a direita. Eu ia para frente, rodava de novo, voltava de novo no mesmo. Você sabe o que é andar numa rota errada? Gente, dá um nervoso. E no final você fica pensando, meu Deus, mas o que eu estou fazendo de errado? Eu quero chegar num lugar, mas eu não estou conseguindo chegar. Campo espiritual, mesma coisa. Quando a gente tem a fé errada, a nossa crença é errada. Quando a nossa fé, ela não está baseada na nova aliança. Quando a nossa fé não está baseada na palavra de Cristo. Quando a nossa fé não está baseada naquilo que nós somos em Cristo. O que Cristo fez por nós, irmão. Quando a nossa fé não está baseada nisso, sabe o que acontece? A gente fica dando volta na nossa vida espiritual. A gente não consegue viver e usufruir, amém? Aquilo que o Pai tem para nós. Não é que Deus não quer. É que você está na rota errada. Você está ali, parece aquele povo lá do deserto. 40 anos rodando. Andando em círculo. A gente precisa compreender isso.
Se a nossa fé estiver na direção certa, nós vamos viver e nós vamos usufruir aquilo que Deus tem para nós. E hoje eu quero te encorajar. É para isso que nós estamos aqui. Eu quero te encorajar a mergulhar, a se aprofundar. Você precisa querer. Deus não vai fazer nada. Deus não arromba. Jesus, ele fala: eis que estou à porta e estou batendo. Se tu abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear contigo, eu vou ter uma comunhão contigo, eu vou estar contigo. Só que essa porta, querido, não tem tranca para o lado de fora, é só por dentro. Por isso, quando a gente diz, você precisa querer, você precisa permitir. Nós precisamos querer isso. Amém? E quando nós nos aprofundamos, quando nós queremos, quando nós permitimos, eu vou mostrar para você qual é a vantagem que nós temos entendendo, compreendendo e tendo a fé certa. Né? A palavra de Deus, ela diz que a fé vem por ouvir. Ouvir. Não é escutar. Não é escutar, é ouvir. Há uma diferença tremenda, absurda, na questão de escutar e ouvir. Escutar é algo que o teu ouvido faz. Quem ouve é o teu cérebro. E eu vou dizer uma coisa. Sabe aquela história assim que a mãe ou a professora ou alguém você já deve ter ouvido. Entrou aqui, saiu aqui, a pessoa só escutou. Porque se não entrou, ela não compreendeu. Quando a palavra de Deus diz, a fé vem por ouvir, é porque aquela palavra que eu estou ouvindo, eu consegui compreendê-la. Eu consegui assimilá-la. Eu consegui assimilar essa palavra dentro de mim. Então, em nenhum momento, a palavra de Deus diz que a fé vem por orar. Ou a fé vem por jejuar, ou a fé vem por fazer campanha, ou por falar que tem fé. Quanta gente diz, eu tenho fé. Mas está ouvindo a palavra de Cristo? Está ouvindo o quê? A fé certa vem por ouvir a mensagem de Cristo, que está lá em Romanos, o capítulo 10, o versículo 17, que diz assim: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Tá? Na outra versão, King James, diz o seguinte, o mesmo versículo: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Sabe, as duas versões, elas batem na mesma coisa, em algumas características. A fé, ela vem por ouvir. E a mensagem não é uma mensagem qualquer, mas sim a mensagem de Cristo. E todas as duas falam sobre boas novas, que quer dizer, em outras palavras, boas notícias. Amém? A fé, ela não vai vir por má notícia, gente. A fé sempre vai vir por boa notícia. Tem gente que fala em nome de Deus só notícia ruim. Se tu não fizer isso, Deus vai te castigar. Se tu não fizer aquilo, se tu não se arrepender, tu vai para o inferno. Ali não vem a fé. Vai vir mais ou menos o medo. Eu não quero ir para o inferno, então eu vou para a igreja. A fé certa, a fé verdadeira,
ela vem por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Não tem outro meio para vivermos a fé verdadeira, gente. Tá? A fé verdadeira fora da palavra de Cristo não existe. A fé que te faz descansar, a fé que te faz ter convicção nas promessas que estão contidas na palavra. A fé que faz você andar sobre as águas. Vamos falar. É essa fé que eu estou falando, né? Então entenda, são boas notícias. Não são má notícias, não é sobre condenação ou sobre julgamento. A fé genuína que fará a diferença na tua vida virá pelas boas notícias. E as boas notícias que Cristo revela através do seu sacrifício. Jesus, ele veio revelar quem? O Pai. Na verdade, ele é a própria manifestação do próprio Deus. Vamos falar. Ele veio como homem. Mas ele é a própria manifestação do próprio Deus. Né? Então a gente tem que ter isso no nosso coração. E ter esse entendimento. Se você tem escutado palavra que te traz condenação. Que está dizendo, escuta. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Isso não vem de Deus. Me desculpa, não vem. Porque quando a gente entende a graça, quando a gente vive Jesus, o centro da nossa vida, automaticamente, querido, automaticamente, a nossa vida, ela é guiada por Ele. A gente vai refletir esse Jesus aqui. Sabe, às vezes a gente fala essa palavra e às vezes as pessoas elas saem, como é que eu vou dizer, chocadas. Quando a gente diz, você é Cristo, ali fora. Porque se as pessoas não conhecem a palavra de Deus, se as pessoas não sabem quem é Cristo, mas se você tiver atitude, essa graça que está sobre você, você vai refletir Cristo aonde você estiver. E automaticamente as pessoas vão ver Cristo em você. Ah, por que ele faz isso? Por que ela faz aquilo? Mas tem alguma coisa diferente dessa pessoa. E daqui a pouco vem a pergunta, que geralmente vem. Você vai numa igreja? Aham. Porque quem não conhece a graça, associa a religião a Deus. Você consegue entender? Nós aqui estamos pregando graça, gente. Mas a grande maioria prega é uma religião, é um legalismo. E lá em João, capítulo 1, no versículo 15 ao 18, diz o seguinte. João deu testemunho dele quando disse em alta voz. Este é aquele a quem eu me referia. Quando disse, alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. É poderoso isso aqui. É poderoso isso aqui. Né? Então, é interessante que as pessoas elas ficam bitoladas no quê? Naquilo que veio por
que foi dado por meio de Moisés, que é a lei. Só que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Gente, sabe, eu meditando nessa palavra aqui, claro, Deus, Ele vai falando e Ele vai revelando. E eu vou dizer para você, amanhã, quem sabe, eu vou ler isso aqui e Deus vai falar mais outra coisa. Certo? Mas olha só, Adão e Eva. Quem é que vinha atrás de Adão e Eva? Não era Deus? Eles pecaram, caíram, foram destituídos da glória. Você conhece toda a história. Só que o plano de Deus sempre foi ter um relacionamento íntimo com o homem e com a mulher. Tá? E o que acontece? Agora ele manda o filho. E esse filho, ele não vem com umas leis, umas coisas. Não, ele vem com o quê? Aqui diz, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E o versículo que antecede diz assim, ó, de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. E eu quero dizer para você, dessa plenitude, dessa generosidade, dessas dádivas, todos nós recebemos, até aqueles que ainda não conhecem Jesus. Todos. A diferença é que aquele que conhece hoje, ele vai viver e já vai usufruir tudo que a graça tem. Vai se manifestar sobre a vida dessa pessoa. Jesus Cristo, ele veio e ele se doou, ele se deu. Sabe, a parte mais tremenda da crucificação, isso no meu ponto de vista, meu ver, é o consumado, sim, mas aquela parte onde ele está na frente de Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos, escuta, por favor, não vou dizer as minhas palavras, por favor, Jesus, a gente vê que você não tem culpa, fala alguma coisa, porque eu tenho poder de te matar. Eu tenho poder para tirar a tua vida. E Jesus olha para ele e diz, você não tem poder para tirar a minha vida. Eu a dou. Aquele cordeiro, sem mancha, sem mácula. E ele vem com esse propósito para trazer o quê? Quando João Batista revela essa palavra aqui, da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Queridos, você tem que entender o seguinte. Isso aqui já tinha sido colocado no coração de João. Já tinha sido revelado para ele. Todo mundo vai receber dessa graça. Agora, basta eu ter a fé certa para crer nessa graça. Quantos, nós não estamos aqui para falar de religião, mas quantos dizem que pregam graça? Quantos usam esse slogan, a graça? Mas na verdade não estão pregando uma graça pura, uma graça genuína. Jesus te salvou, mas tu não pode fazer isso. Jesus te salvou, mas escuta, tu tem que fazer isso para receber aquilo. E isso não é graça verdadeira. Muitos anos da minha vida, eu não vou dizer que eu não tinha fé. Eu tive fé, alcancei muitos milagres, sim, crendo errado. Crendo errado. Tu não cria em Jesus? Cria, acreditava, como acredito até hoje. Só que ainda existia um véu na frente dos nossos olhos. Jesus veio como homem sendo Deus. E aí vem essa questão.
A maneira como você vê Jesus. Escute isso aqui, é muito interessante e é muito forte. A maneira como você vê Jesus, a revelação que você tem dele não afetará a aceitação de Deus por você. Uau! Em outras palavras, gente, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. Ele amou o mundo. Então, assim, ó, o que acontece? Se eu não ter a revelação de Jesus, a maneira como eu vejo Jesus vai afetar o meu relacionamento com Deus. Deus, ele vai continuar te amando. Porque aquele que está ali fora, que ainda não conhece Jesus, Deus também ama. O Pai ama. E com amor incondicional, e está esperando de braço aberto, dizendo, vem, eu quero que você seja meu filho, eu quero que você seja minha filha. Você consegue compreender isso? Agora, queridos, a maneira como você vê Jesus da forma certa, isso afetará a sua aceitação do que Deus tem para você. Uau! Sabe, quando você tem essa revelação, você consegue ir mais fundo, você consegue mergulhar nessa graça e saber o que Deus tem para ti. Não é nada sobre eu preciso me aprofundar na graça para Deus me amar mais. Não. Deus continua te amando. Você consegue compreender? Gente, a preocupação não tem que ser com Deus. A única coisa que você tem que ter é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você tem fé, você precisa ir mais fundo, você precisa, escute, mergulhar. Para quê? Para que você venha a ser afetado por essa revelação. Porque você vai compreender tudo que Deus tem para você. Tudo aquilo que Cristo conquistou para você. Tudo aquilo que, através da graça, é teu direito. É teu direito. Você tem esse direito. E é algo que fará toda a diferença na minha vida e na tua. Se você crer certo, você viverá certo. Agora, se você crer errado, vai ter consequência, querendo ou não. Por mais certo ou querendo acertar, pode ter a tua melhor motivação e o maior desejo do teu coração. Só que se sua crença está errada, a direção também vai ser errada. Eu não entendo muito sobre barco, sobre avião, mas eles usam a questão de bússolas, de números. E uma coisa milímetra, gente, 1 milímetro de nada errado numa direção, quando começa o curso, o percurso para onde você quer chegar, você está indo no caminho certo, mas lá no final você vai ver que você se desviou não sei quantos quilômetros, 1000 quilômetros da direção certa. E é isso que eu quero dizer, a graça é uma linha fina. Não dá para sair dessa linha. Ou você compreende a graça e vive essa graça, porque você querer fazer uma coisa e daqui a pouco, dei uma saidinha aqui, mas eu estou voltando para cá, não vai chegar no resultado final, que é para chegar. Porque quando eu tenho a compreensão exata de quem é Jesus, quando você tem essa revelação, você compreende tudo o que foi dado gratuitamente a você. E quando você souber o que é seu em Cristo, você será abençoado em todas as áreas. Você já é. Mas quando você compreende isso,
você vai dizer, não, isso aqui é meu. Eu tomo posse disso aqui. É meu por direito. Agora, uma coisa que você não sabe que é tua, e está ali, é tua. Só que você não sabe que é tua. Vai ficar ali, parada, e você não vai tocar, você não vai mexer, porque você tem... Não, eu não sabia que era meu. Vai ter muita gente chegando no céu, irmão. E vai dizer, Deus, por que tu fez isso? Por que tu não me curou? Por que tu não me abençoou? Aquela coisa que eu te pedi, eu fiz uma campanha lá de 7 semanas, de não sei quantos dias, e tu não me deu. E Deus vai olhar para ele, vai dar risada, vai dizer, estava do teu lado, estava na tua frente. Se você tivesse se aprofundado na palavra da nova aliança, tivesse aprofundado na palavra da graça, você teria descoberto o que é teu por direito. Por isso que eu falo, os mendigos espirituais. São filhos, mas são mendigos. Estão mendigando das migalhas, estão mendigando. Senhor, me ajuda. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Irmão, nós precisamos compreender o que nos pertence. Na verdade, quando nós conseguimos compreender a nossa nova realidade, você tem uma nova identidade. Isso é muito importante. A gente saber que a gente tem uma identidade em Cristo. Amém? Quantos aqui têm identidade? Aí vem o RG, agora já vem o CPF junto. E vem o nome do pai, da mãe. Vem tudo lá marcado, certo? Só não diz o teu endereço porque às vezes a gente muda de cidade, de coisa, então... Mas o que precisa, o que é essencial está lá. Está descrito. Agora mentaliza uma identidade escrita assim, ó, Filho de Deus. Aí com todas, numeração, tudo ali, né? Lindo, maravilhoso. Lá, abençoado, favorecido, amado, curado, livre, perdoado. Gente, nós precisamos entender qual é a nossa nova identidade nele. Quando a gente compreende a nossa nova identidade nele, as coisas acontecem. No momento que compreendemos isso, e nós cremos, tudo que está no reino de Deus se manifesta em nós. Você tem direito. E por isso nós precisamos nos aprofundar, mergulhar profundo. E quando mergulhamos, não podemos levar coisa junto, bagagem, gente. Alguém já mergulhou? Eu não mergulhei, mas quem mergulhou já sabe. Não dá para levar uma mochila e levar mais um... Não dá. Não dá. Vamos carregar junto. E eu vou dizer por que eu estou falando isso. Toda bagagem, ela te impede de ir mais fundo. Você vai ter que fazer muito esforço. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque quem sabe, ao longo dos anos, a gente aprendeu algo lá atrás. E agora a gente está reaprendendo. Vamos falar assim. Eu não posso carregar aquela bagagem. Amém? Eu tenho que deletar aquela bagagem. É complicado, gente. Eu sei que é. Eu sei que é. Às vezes, lá no fundinho, ainda vem sussurrar alguma coisa. Né? Não, mas não é assim. Esse mergulhar na graça,
Querido, esse ir mais fundo, que nós temos essa direção do Pai para esse ano, e nós estamos vivendo na dispensação da graça. Nós estamos vivendo debaixo dessa graça. Então, se tem alguma coisa ainda, que quem sabe está em oculto de legalismo na tua vida, religiosidade, algo que quem sabe o sistema deixou impregnado em você, quem sabe coisas que você acha, principalmente, eu estou escutando graça, mas eu chego em casa, abro lá no YouTube mais uma outra pregação que é legalista. Vai dar muita confusão, vai bugar minha cabeça, não vou conseguir. Por isso que a gente precisa querer. E quando a gente quer, a gente tem que botar essas bagagens tudo para lado e dizer, não, eu quero isso aqui. Seguir uma direção só. Porque se você quer andar em 3, 4 caminhos, você não vai chegar a lugar nenhum. Essa é a verdade. Tá? Você não vai chegar a lugar nenhum. E a gente precisa ter esse entendimento. O novo mandamento, na nova aliança, está lá em 1 João 3,23. E eu preciso falar disso para nós chegar lá sobre a fé certa e a fé errada. Né? Ali diz assim, ó, e este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros conforme Ele nos ordenou. Então esse aqui é o mandamento, isso aqui é o resumo, é o mandamento que Deus deixa na nova aliança. Jesus, ele chega num certo momento que ele diz, a grande maioria usa esse versículo, que é para a gente amar ao próximo como a si mesmo. Não é esse versículo, gente. Jesus, ele chega numa parte onde ele diz que nós precisamos amar o nosso próximo como Ele nos amou. Esse é o amor que nós precisamos compartilhar com o nosso próximo. O amor igual que Ele nos amou. Como Jesus nos amou. E nós precisamos aprender a amar desse tipo. E nós só vamos conseguir amar quando nós temos o amor do Pai em nós. Por isso nós precisamos da revelação de quem é Deus. Amém? Então esse aqui é um mandamento. Crer em Cristo, na sua palavra. E amar como Ele nos amou. Hoje, esses são os 2 mandamentos da nova aliança, gente. Não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Não. É só esses 2. Precisamos crer e amar. É a base da nova aliança. Eu preciso crer em Jesus e na palavra dele. E amar como Ele nos amou. E aí eu quero compartilhar sobre a fé que precisamos ter, que é a fé certa. Creia certo e você viverá, né, certo. Só que no compartilhar essas 2 histórias, eu quero também demonstrar o quão grande é essa graça que nós estamos vivendo. Amém? Lá em Lucas capítulo 7, a gente vai ler do versículo 6 ao 10, para não deixar nenhuma dúvida, fala sobre um certo centurião, né? Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça, e ele
faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que a seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém? Essa aqui é a fé certa. E vou explicar por quê. Vamos lá. O Espírito Santo, ele me trouxe duas passagens. A passagem do centurião e a passagem do dirigente da sinagoga chamado Jairo, né? E todos os dois tiveram fé. Só que aqui tem uma fé certa e uma fé, vamos falar, errada. E a gente vai entender o porquê. A fé certa é aquela fé que a gente coloca na graça, gente. Na palavra de Jesus, tá? O centurião, ele se viu como Jesus. Escute. O que ele falou? Vai lá, diz para ele que ele só precisa enviar uma palavra. Porque eu sou um homem de autoridade e ele entendia que Jesus era um homem de autoridade. E a palavra que ele falar é o que vai acontecer. Vamos falar assim nas minhas palavras. Amém? E o que aconteceu? A cura ela foi imediata. Vamos para pensar. Eles chegaram no caminho. Quando eles falaram para Jesus, com certeza Jesus liberou a palavra. E quando eles voltavam, o servo já estava restabelecido. Se você for ler a história toda, diz que esse servo, desse centurião, ele estava a ponto de morte. Ele estava maleixo, estava mal mesmo. Tá? Não era uma doencinha qualquer. E o que me chama a atenção, que foi imediato porque já havia acontecido no coração do centurião. Fala a palavra e vai acontecer. Olha a fé dele, uma fé certa. Gente, por que essa é a fé certa? Porque nós precisamos ver a nossa vida como Cristo. Assim como Cristo é, nós somos. O centurião se viu em Jesus. Escuta, pode lançar a palavra, porque eu sei, eu também sou um homem de autoridade, assim como você também é. Em outras palavras, gente, na graça, é isso que acontece. A palavra nos afirma, a palavra nos dá essa convicção, vamos falar assim, nos dá esse amparo, que assim como Cristo é, nós somos. Se crermos nisso, viveremos a fé certa. Tudo que é de Cristo é nosso. Você consegue compreender e crer nisso? Tudo que Jesus conquistou é nosso. Então, quanto mais profundo formos, gente, quanto mais profundo mergulharmos nessa nova identidade, quem somos nele, antes viveremos tudo o que já é nosso por direito. Isso aqui é profundo. Se eu não sei quem eu sou mais um nesse mundo. Mas quando eu compreendo quem eu sou, eu também sei o que eu tenho. E é isso que nós precisamos ter hoje. Pensa, queridos. Tudo o que já é nosso por direito. Você consegue compreender isso? Ah, mas eu não sei o que é meu por direito. Por isso você precisa se aprofundar na palavra da nova aliança e da graça. Né? Imagina uma palavra. Já faz um rombo. Fala
e o meu servo será curado. Escuta, imagina, uma palavra de Jesus já fez um rombo. Agora imagine você, o sangue derramado, a vida dada. Jesus não falou só está consumado. A última palavra da atitude, do ato dele foi está consumado. Mas ele deu o sangue, ele deu o corpo, ele deu tudo por você. Ele deu a vida dele por você. Se uma palavra para aquele homem já fez um rombo na vida do servo lá, uma palavra, gente. Fale uma palavra e meu servo vai ser curado. Você não precisa vir para a minha casa. E eu vou dizer para você. Agora imagine o sangue, a própria vida de Jesus que foi dada e derramada por nós. E ele se colocou no nosso lugar. Ei, ele tomou o meu lugar, o seu lugar, para que eu e você pudéssemos viver a vida dele hoje. Isso é muito forte. Hoje eu posso tomar o lugar de Jesus. Queridos, eu sei que vai ter situação na tua vida que, quem sabe, dentro do teu coração por fé você está falando isso, mas aquilo que você está vivendo está mostrando ao contrário. Só que nós não vivemos por sentimentos, nós não vivemos por circunstâncias, nós não vivemos por situações, por notícias ruins, nós vivemos por fé. Em quem? Na palavra de Cristo. Agora quer ver a fé errada? Jesus. E daí eu quero até comparar. Essa fé errada é igual ao legalismo. É uma fé que também acontece as coisas. Acontece, gente. E ainda assim a graça se manifestou. Por quê? Jesus é a graça, né? Todos recebemos a plenitude da sua graça, diz a palavra. Marcos 5, o 22 e o 23, vai falar sobre aquela história da filha de Jairo, que estava enferma, né? E acabou morrendo, na verdade, né? Mas Jesus ressuscitou ela. Glória a Deus. Mas eu vou ler só esses versículos, esses dois, que diz assim. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Gente, eu quero que vocês meditem muito nesse versículo. Todos recebemos a plenitude da sua graça. A graça já estava lá. Mesmo cumprindo lei. Mas ele era a graça. Ele é a verdade. Jesus. E é tão interessante, porque hoje a gente vive no tempo da graça, amém? Hoje, literalmente, a gente vive no tempo da graça. E vemos muitos vivendo uma fé errada. A fé em coisas. A fé em regras. A fé em rituais. Em campanhas. Escute. Fomos chamados para viver o próprio Cristo em nós. Amém? E por que eu estou falando disso? E nós precisamos ter essa convicção. Sabe por quê? Aqui nós estamos falando de um líder. De um líder que se dizia conhecedor da palavra. Não estamos falando de um qualquer. O centurião não conhecia a palavra, gente.
Só que aqui, o Espírito Santo, ele me mostrou que é o que a igreja hoje vive. A grande parte das maioria das igrejas vive assim. Vivem uma fé, mas uma fé errada. Dizem conhecer Jesus. Dizem conhecer a palavra. Porque ele era dirigente da sinagoga. Ele ensinava, ele conhecia a palavra de Deus. Mas não no profundo. Ele era raso, gente. Raso, raso, raso. Não na essência. Porque se ele entendesse a essência, ele ia entender que todo o Velho Testamento apontava para quem? Para o Messias. Apontava para quem? Para Cristo. Apontava para quem? Para aquele que viria salvar Israel. Amém? E esse líder, ele vivia como a grande maioria vive hoje. Uma fé baseada em rudimentos, uma fé baseada em doutrinas. E daí eu digo que a graça é tão maravilhosa, porque Jesus teve que descer ao nível da fé de Jairo, gente. Escute. Jesus teve que descer ao nível da fé de Jairo. Jairo, ele acreditava que a sua filha podia ser curada e seria curada se fizesse o quê? Se Jesus botasse as mãos. Gente, é o que a gente vê hoje. Se a pastora não botar a mão, se o pastor não orar, se não acontecer isso, se eu não sentir estremelico, se eu não sentir arrepio, gente do céu. Ai, eu estou indo para a igreja, mas eu não sinto nada. Vai se converter. Vai pegar a Bíblia, vai ler, vai se aprofundar, vai mergulhar na graça que você vai sentir tudo. E quando a gente está na graça, ninguém precisa mais orar, ninguém mais precisa dizer, ai, agora o Espírito Santo vai, enche, enche. A gente mesmo se enche, a gente se joga na presença dele. Meu Deus. Uma fé errada. Uma fé baseada em coisas. Aquela oração só tem poder se o pastor tal fizer. Eu só acredito na tal coisa se o profeta falar para mim. Se eu receber uma profecia. Oh, meu Pai, tem misericórdia. Tudo é por sentimento e por movimento. Fé errada. Fé errada. Porque se você vive nessa fé, vai chegar o dia mau. Vai chegar o dia da notícia ruim na tua vida. E você não vai conseguir estar firmado. Porque a tristeza vai chegar. Algum momento na Bíblia diz que você não vai ter tristeza? Só que é tão tremendo. E eu falo porque não adianta, eu já vivia isso. Eu vivia isso aqui, ó. Como Jairo. É tão interessante isso aqui, gente. Mesmo Jairo se mostrando um baita de um legalista, não conhecedor do profundo, Jesus ele desce o nível baixo de Jairo e mesmo assim ele cura, não, na verdade ele ressuscita a filha de Jairo. Dá vida para a filha de Jairo. Sabe por quê? Porque a graça se manifestou ali. Assim como hoje em dia, mesmo nessas igrejas legalistas, que faz campanha, que faz coisa. Ai, eu fui curado. Só que o interessante disso tudo, gente,
o interessante disso tudo? Jesus, ele cura. Porque a plenitude todos nós recebemos. Todos nós recebemos. Todos recebemos dessa plenitude. Só que assim, hoje nós vivemos muitas igrejas legalistas onde há cura porque vivemos no tempo da graça. Jesus, ele vai honrar a palavra dele. Vou fazer campanha tal e eu fui curado. Só que a maioria que conta o testemunho, aí é que está. Ele não conta assim, ó. Jesus me curou. Ele diz, eu fiz tantos dias de jejum. E aí Jesus me curou. Eu fiz a campanha tal e daí Jesus me curou. É como uma barganha, é como uma troca. Isso é legalismo. Agora, quando a gente compreende e entende a fé verdadeira, que é viver a graça, querido, a gente coloca Jesus no centro de tudo. Tudo é por Ele. Tudo é para Ele. Amém? Acontece que quando a gente vive essa fé errada, é um peso e tudo é por merecer e por esforço próprio. Tudo. Tudo se torna um fardo. E é fardo mesmo. Tudo é um peso. E as ideias vão além, né? Porque se tu está passando algum problema, tu já começa a atribuir a Deus. Deus quer mostrar, Deus está falando, Deus quer te disciplinar, Deus quer isso. Essa fé não é a fé certa. Isso aqui é tão profundo que a gente poderia ficar falando até, mas o meu horário está estourado. Quando compreendemos e cremos quem somos em Cristo e temos a revelação do Pai, nada mais será em torno do porquê. Por que eu estou vivendo? Por que eu estou passando? Gente, quando a gente tem a fé verdadeira, a fé nessa graça, a gente já não pergunta mais por quê. A gente entende que a gente precisa crer. É só isso que Deus pede. Deus não pede para você entender, Deus pede para você crer. Então, às vezes, as pessoas querem achar resposta para aquilo que está acontecendo. Então, momentos de luta, dificuldade, aflição, não queira entender por que você está passando isso. Creia somente. Eu quero te encorajar nessa noite, crer. Creia, se aprofunde, mergulhe o mais profundo na palavra da nova aliança. E você entenderá tudo que te pertence por direito. E é isso que te basta, querido. A minha graça te basta. E é isso que você tem que ter no teu coração. Em nome de Jesus. Amém?